falando sobre aneurisma cerebral, que é um ponto fraco e anormal na parede de um vaso sanguíneo do cérebro. Ele gera uma dilatação para fora, semelhante a uma bolha, e possui um alto risco de rompimento. Qualquer pessoa pode ter um aneurisma cerebral, tá? Inclusive crianças, mas são mais comuns em adultos e mulheres. A produção preparou um VT e a gente confere antes de conversar com o médico especialista que já está aqui no nosso estúdio. Vamos conferir. Um aneurisma é uma pequena área frágil na parede de um vaso sanguíneo que resulta na protuberância ou até em um aumento de tamanho. Aproximadamente 5% de nossa população tem algum tipo de aneurisma cerebral, mas apenas um pequeno número desses aneurismas causam sintomas, normalmente decorrentes de seu crescimento ou sua ruptura. Entre as causas de aneurisma cerebral também estão condições de saúde como pressão alta, tabagismo, aterosclerose, hipertensão e predisposição familiar. Existe a possibilidade de ter a condição sem perceber nenhum sintoma. Vamos entender mais sobre este assunto? Claro que vamos. A gente vai entender esse assunto recebendo o neurocirurgião, neuroradiologista, Dr. Guilherme Prado. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer esse assunto que é tão importante, né, pra gente entender. Sim. Porque eu digo que o pior é a gente lidar com o desconhecido e viver com fantasmas na nossa mente. Pode sentar pra gente começar o nosso bate-papo. Então, pelo que eu entendi, todo mundo pode ter um aneurisma, é mais comum em adultos, mas por que é que acontece? Boa tarde a todos. O aneurisma cerebral, infelizmente, é uma doença associada com uma fraqueza na parede da artéria, como você bem pontuou. Através de fatores hemodinâmicos, principalmente circulatórios, isso pode ter tendências de crescimento. E uma situação que, como você também bem ponderou, aparece em crianças, aparece em adultos, aparece em idosos. A gente nunca pode esquecer que podem aparecer após traumas, o que, na verdade, é muito mais comum do que o espontâneo. E também está associado com algumas famílias, algumas outras condições de saúde também podem favorecer com que isso aconteça mais comumente numa família, por exemplo. Ontem a gente falou aqui no programa com o cirurgião vascular sobre DAP, né, que é a doença da artéria arterial periférica. Tem alguma relação, por exemplo, pessoas que têm problemas nessa parte circulatória têm mais propensão a ter um aneurisma? Sim, exatamente. Os vasos são os mesmos, tanto o vaso do coração, das pernas, dos rins, da cabeça, do pescoço. Então, todo o processo envolve as paredes das artérias do corpo. Então, infelizmente, sim, é uma situação muito comum no tabagista, quem tem a hipertensão, diabetes, né, entre outras doenças que levam a DAP também. Ontem a gente falou desses fatores de risco. Quem assistiu ao programa lembra, né, que a gente deixou bem claro aqui: tabagismo, alimentação, obesidade, o açúcar em excesso. A gente realmente precisa, não tem jeito, temos que ter a consciência de adotar um estilo de vida saudável. Mas mesmo adotando estilo de vida saudável, a gente sabe que tem alguns casos e que a gente fica sem entender como e por quê, né? Tem um fator hereditário, você estava falando, hereditário ou genético? Isso, é hereditário. Na verdade, assim, quando a gente fala genético, a gente está falando de algo que vai sempre dar em uma família, né? Então, infelizmente, algumas populações têm isso muito mais comumente, né? Japoneses e finlandeses, por exemplo, têm muito mais isso, porque não há miscigenação, né? Então, não existe aquela mistura de raças tão grande quanto a do Brasil. No Brasil, por exemplo, esse número é um pouco assustador. Se pensar que em torno de 10 a 15 casos para cada 100 mil habitantes por ano podem aparecer, então é um número que assusta, que a gente fica impressionado, que a gente começa a ter pessoas perto tendo esse acesso a esse diagnóstico. Então é muito importante a investigação de casos incomuns, né? E isso faz com que a gente tenha que ter políticas muito claras para a gente poder enfrentar essa situação. A gente falou aí de alguns aspectos que podem causar o aneurisma, mas e que seria bom a gente cuidar do nosso estilo de vida fazendo uma boa prevenção. Existe uma outra forma de prevenir o aneurisma? Infelizmente não. O que a gente tem de conceito para os nossos pacientes que passam no consultório é que a gente sempre tem que investigar algo diferente. Então, infelizmente, a dor de cabeça
ele é muito comum na população em geral. Muitas mulheres têm dor de cabeça com muita frequência, alguns homens têm mais tipicamente enxaqueca. E, infelizmente, alguns desses casos que poderiam ter sido diagnosticados de um paciente, por exemplo, com enxaqueca e aneurisma, deixam de ser diagnosticados porque há uma certa indolência, uma certa... deixe a doença como está, é só uma enxaqueca. Então, acho que assim, a gente tem que investigar todo paciente que a gente puder investigar, mas, acima de tudo, sintomas diferentes do habitual. Uma dor de cabeça diferente do habitual, um desmaio, um zumbido que surgiu do nada, a perda de visão, alteração de força em alguma parte do corpo. Então, é muito importante que nós entendamos que a gente tem... O corpo fala com a gente, então a gente tem que ouvir ele. Perfeito. E essa negligência, né, em relação, por exemplo, achar que uma enxaqueca é só uma enxaqueca, não é, eu penso que é muito por parte de nós, pacientes. E a gente tem essa mania que eu sempre falo para você que está em casa, a gente tem que parar com esse achismo de que a gente pode se automedicar. A gente não pode se automedicar, mesmo que com os remédios que são vendidos de forma livre na farmácia. A gente tem que consultar sempre o médico para ter a orientação correta. Agora, eu vi que você é neuroradiologista, né? Uma ressonância magnética, algo do tipo, mostraria pra gente esse aneurisma? Isso. Existem modalidades dos exames, tanto a angiotomografia, tanto quanto a angiorressonância, que elas têm uma capacidade de detecção de aneurismas em torno do limite do método de até 2 milímetros. E a tecnologia está evoluindo muito, graças a Deus, nesse sentido. Então, a gente consegue, sim, num paciente com a investigação, usar estes métodos para investigar. Agora, por exemplo, numa ressonância ou numa tomografia, apenas se a lesão for grande o suficiente para aparecer num corte de uma ressonância ou de uma tomografia que tem em torno de 3 a 5 milímetros. Então, às vezes, lesões menores que isso, num exame simples de tomografia e de ressonância, podem não ser detectados. Agora, qualquer pessoa deveria fazer uma angiorressonância? A gente tem a população nossa com características muito peculiares e, felizmente, não é um dado tão assustador de prevalente, como numa população finlandesa, por exemplo. Na Finlândia, até os 50 anos, toda a população tem que ter feito pelo menos uma angiorressonância na vida, para poder se identificar isso. Quanto mais fatores de riscos ateroscleróticos envolvidos, hipertensão, diabetes, cigarro, algum parente que eventualmente tenha falecido ou que tenha tido uma conhecida hemorragia cerebral, na sociedade americana também se preconiza essa mesma investigação. Extrapolando para a gente não tem isso como ordem, como necessidade médica. Mas parte dessa curiosidade do médico do paciente tem que ser avisá-lo, comunicar que não existem situações adicionais àquela doença que ele está investigando, por exemplo, uma enxaqueca, uma disfunção de articulação da mandíbula dando dor de cabeça, uma perda visual. Então, acho que é muito importante que o médico também seja curioso para poder investigar esse seu paciente, não como uma regra de sempre ter que fazer o exame. Bom, se o médico não é curioso, é bom que você esteja ouvindo agora, doutor Guilherme, falar isso tudo pra gente, porque você também pode ter essa troca com o seu médico, né? E até sugerir. Eu acho que não seria indelicado, né? Falar, doutor, eu tô muito encanada, eu queria saber se eu realmente não tenho nada, então será que eu não poderia fazer um outro exame mais específico? Eu acho que isso não é mal visto pelos médicos, né? Se a gente considerar que de 1 até 5% da população pode ter um aneurisma e pode passar a vida toda sem a ruptura. Então, é importante que a gente entenda que situações possam ser realizadas para que a gente não tenha o risco relacionado a uma ruptura, né? Pelo menos 25%, 30% dos pacientes morrem no ato da ruptura. É muita gente. Uma angiorressonância é um exame invasivo? É um exame não invasivo, é um exame que na fase arterial do crânio não utiliza contraste, então é um exame que também não teria essas implicações secundárias à alergia, alterações renais pós-contraste. É um exame um pouco mais demorado, mas que leva em torno de 20, 25 minutos de ser feito. Em contrapartida, uma angiotomografia tem o viés do contraste, que também não é nada fora do esperado do ponto de vista médico. E um exame que em 2 minutos é feito. Vamos lá, doutor, vamos continuar aqui falando e aprendendo sobre
aneurisma. E, na verdade, se você tiver alguma outra dúvida em relação a alguma doença cerebral que tem a ver com o que a gente está falando, pode enviar, que aí o doutor Guilherme pode responder. A turma é pergunta dele, você vai ver aqui agora, viu? Vamos colocar já na tela para a gente aproveitar aí o tempo e deixar todo mundo participar do programa. Se você ainda não mandou, vai lá no Vida Melhor Oficial no Instagram, Vida Melhor Oficial. Se você ainda não segue o nosso Instagram, comece a seguir. A Carla de São Paulo diz, uma pessoa que usa cocaína teve um aneurisma, foi feita a clipagem antes de 1 ano, volta a usar cocaína, pode ter um outro aneurisma cerebral? Infelizmente pode. A cocaína é uma substância que ela tem, uma das propriedades dela de causar lesão na parede do vaso. Então, num paciente, por exemplo, que não tem um aneurisma, ele pode desenvolver com o uso da cocaína. E, infelizmente, pode ser consequência do uso pregresso, né? Ou pode ser uma continuidade à exposição ao malefício do uso da cocaína na formação de um aneurisma cerebral. A droga traz tantos riscos, né? Muitos malefícios, não só para quem usa, mas para toda a família. E eu aproveito o gancho, Carla, para falar para você assim, eu não sei qual é a situação, mas não fique só, né? Busque ajuda, talvez não seja para você, mas sim para o seu ente querido. A gente toda segunda-feira traz aqui os voluntários de Amor Exigente que fazem um trabalho lindo e sério. Grupo de auto e mútua ajuda. E a gente realmente precisa estar apoiado numa situação como essa. Não fique só, tá bom? Obrigada pela sua participação. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, a gente já vai ver agora. É da Marlene, de Barreiras, na Bahia. Fiz cirurgia de aneurisma cerebral há 2 meses e gostaria de saber se posso fazer algum tipo de exercício, tipo caminhar, fazer alongamento, porque antes do aneurisma eu já os praticava. Essa é uma pergunta muito interessante, porque é o dia a dia do paciente que faz uma cirurgia dessa. O importante é que após o procedimento cirúrgico, o médico que realizou o procedimento identifique se há aneurismas antes, múltiplos, mais do que um, ou se era só aquele aneurisma. Tratado após a realização do tratamento cirúrgico, existem exames que podem ser feitos para confirmar que aquele aneurisma foi excluído da circulação, para permitir que a paciente retorne às suas atividades o quanto antes. Ok, perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Marlene, pela sua pergunta. Boa recuperação para você. A Heloísa, de Itapevi. Sou portadora de artrite reumatoide, agora diagnosticada com um aneurisma de 5,5 milímetros. Gostaria de saber se há correlação entre os 2 diagnósticos e se é necessário cirurgia e qual a melhor técnica, caso seja. A artrite reumatoide entra dentro do grupo das doenças reumatológicas e que algumas delas, a artrite sim, a artrite reumatoide pode ter essa associação com o desenvolvimento de aneurismas cerebrais. O aneurisma de 5,5 milímetros é um aneurisma grande, com tendência de ruptura e que tem que ser discutido com o cirurgião da paciente os melhores métodos, sendo eles o aberto convencional, que de convencional não tem nada, hoje com cortes muito pequenos a gente acessa praticamente todo o crânio, e com a clipagem você exclui o aneurisma da circulação. Existe um método alternativo, que seria o método por cateterismo, que por dentro da artéria você colocaria, por dentro desse aneurisma, espiras de platina, como se fossem fios de cabelo de metal, que você entupiria esse aneurisma. Então, é um aneurisma que tem que ser discutido com a experiência do cirurgião, dos casos deles, a melhor possibilidade de tratamento para ela. Joia, obrigada, Heloísa. Bom tratamento para você também. Obrigada pela participação. Fabiana, de Florai, Paraná. Buscando saber causa de dores de cabeça latente, descobri uma formação aneurismática sacular na artéria cerebral média, medindo 4 milímetros. Tenho 64 anos e sou hipertensa. Monitoro ou devo submeter-me à cirurgia? São exemplos muito reais do dia a dia completo que os pacientes estão perguntando, isso é muito bacana. Existem alguns critérios que a gente utiliza para identificar riscos relacionados à ruptura, tamanho, fatores do paciente, e doenças que ele possa ter, baseados na expectativa de vida. Em média, a expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 75, pouco mais, dependendo da localização. Então, essa paciente, a gente está falando de uma paciente que pelo menos tem a expectativa de vida em 10 anos. Então, a resposta do cirurgião às características do aneurisma e às características da paciente tem que ser tentar elencar um risco de ruptura real nos próximos 10 anos,
com o risco relacionado a uma cirurgia numa paciente de 64 anos que provavelmente deva ter alterações do coração, do pulmão, secundárias à idade ou alguns outros problemas específicos. Então, há formas de você tecnicamente estabelecer um risco de um procedimento e o risco de não se fazer nada. E é óbvio que se o risco da doença for muito maior do que o de se tratar, você opta pelo tratamento cirúrgico. Não existe medicação que a gente consiga fazer o controle ou a diminuição de um aneurisma? Infelizmente, não existe. O tratamento é cirúrgico, sim. Ela vai ter que ser tratada. Perfeito. Obrigada, Fabiana. Vamos lá. Próxima pergunta é do Carlos, de Curitiba. Fiz um Holter 24 horas e o ecocardiograma. Deu tudo normal, mas no ecocardiograma mostrou aneurisma septo interatrial. Este achado é grave? Tem algum risco? Essa é uma pergunta que envolve a parte do coração, né? A formação de um aneurisma numa das paredes das câmaras do coração. Então, o aneurisma do septo pode estar associado com, eventualmente, turbilhonamento de sangue no coração, fazendo com que, eventualmente, se formem coágulos e isso possa levar a paciente a ter eventos isquêmicos. Se for para a cabeça, AVCs isquêmicos. Se for para a parte inferior da artéria aorta, isquemias mesentéricas, ou seja, problemas relacionados à circulação do intestino. Então, é uma situação que precisaria ser discutida com um cardiologista, mas identificar também fatores de risco para que isso aconteça. Tá joia. Obrigada, Carlos. Tem que procurar o médico, então, conversar direitinho com ele. As perguntas são ótimas, vocês ajudam muito. Que coisa maravilhosa. É um privilégio ter esses telespectadores aqui assim. A Luciana de Hortolândia, São Paulo, diz: fiz uma cirurgia do aneurisma cerebral e agora estou grávida. Faço uso de quetiapina e fenitoína de 100 miligramas. Tenho medo pelo bebê. É uma situação complexa porque a paciente que utiliza essas medicações dificilmente vai poder ficar sem elas. E são medicações que têm o seu risco, infelizmente, associado com alguns riscos potenciais para o bebê, principalmente quando utilizados nas primeiras 12 semanas da gestação, que é a parte que há a formação de quase todos os aparelhos e sistemas do corpo. Então, infelizmente, pensando na integridade da mãe, essas medicações precisam ser utilizadas, mas ponderando-se que há, sim, uma necessidade de monitorização pelo obstetra para acompanhar eventuais malformações na criança por conta do uso dessas medicações. A quetiapina e a fenitoína, elas estão relacionadas ao aneurisma? Provavelmente ela deve ter tido alguma situação após a cirurgia do aneurisma, que é muito possível de acontecer, que são epilepsia e alterações do comportamento. Então, provavelmente essas medicações estão para tentar controlar essas situações de deixar a paciente permitir tocar a vida dela. Mas, infelizmente, ela não pode ficar sem essas medicações, mas vai ter que fazer esse acompanhamento muito de perto. Puxa vida, então, além da gente não ter uma medicação para aneurisma, o tratamento é cirúrgico e a cirurgia traz consequências ruins. Pode, eventualmente, estar associadas com complicações, porém, a principal das situações que envolvem complicações de um aneurisma estão associadas à ruptura. Então, por exemplo, a gente opera muito paciente, a gente faz embolização de muito paciente antes da ruptura. Então, esses pacientes costumam ter uma curva de evolução muito melhor do que aqueles que rompem. A ruptura é o grande problema, é o grande divisor de águas desse paciente. O ideal é fazer, então, antes que dele aconteça, estourar. Né? É bom fazer esse exame. Exato. Perfeito. Obrigada e boa sorte, Luciana, e parabéns pelo bebê. Conversa, então, com o seu obstetra. A Mariana está dizendo: minha tia operou 2 vezes seguidas de aneurisma. O primeiro já havia rompido. Ela não fala direito, não se alimenta sozinha, está muito confusa e também não fala quando precisa fazer necessidades, mas anda normalmente. Queria saber se ela vai ficar assim ou vai apresentar melhoras. Normalmente, na ruptura do aneurisma cerebral, como eu disse anteriormente, 25%, 30% dos pacientes podem falecer no ato da ruptura. Dos sobreviventes, há um número triste de metade deles vão ter sequelas persistentes e permanentes para o resto da vida. Então, normalmente, quando existe alguma recuperação, ela é muito mais rápida e precoce. Daí a importância da fisioterapia, daí a importância dos cuidados de reabilitação do paciente, para que ele possa ter a proximidade do melhor que ele vai ficar num pós-operatório desse. E, infelizmente, há uma chance desses déficits, dessas alterações persistirem nessa paciente, mas ainda que persistam, a gente sempre diz que é importante impedir atrofias, melhorar a capacidade de comunicação da paciente, sempre tem algo que possa ser feito. Existem vários profissionais de reabilitação e eles têm que ser sempre consultados. Aneurisma e AVC tem alguma relação? O aneurisma cerebral, via de regra, ele pode causar um AVC hemorrágico, mas também pode causar um AVC isquêmico.
Então, o aneurisma cerebral pode ser uma das situações que leva o paciente a ter um AVCH, o acidente isquêmico vascular hemorrágico. Mas sempre que, por exemplo, ele está rompido, ele vai causar um AVC? Sim, ele vai causar algum sintoma no paciente que vai levar ele a procurar assistência médica. Nesse caso da tia da Mariana, provavelmente esse aneurisma rompido causou um AVC e por isso que ela teve tantos e um problema. Comprometimentos. Exatamente. A Lara de Jundiaí diz, passei por uma cirurgia de clipagem de aneurisma. Estou bem, graças a Deus, mas há umas semanas estou sentindo dores de cabeça próxima à nuca. É normal? Importante aquela questão do exame de pós-operatório, né? Importante que a paciente faça com seu médico, veja se existem alterações que estão acontecendo num pós-operatório, que não tenham sido consideradas anteriormente e que possam justificar algum sintoma novo. Então, acho que é importante ela passar por uma avaliação com o cirurgião que fez o procedimento dela para identificar se está tudo bem e se algo novo está acontecendo. Perfeito. Obrigada, Lara. Próxima pergunta. Gente, tá muito bom o programa. Eu acho que tem ajudado muito a gente entender melhor o funcionamento do nosso corpo. E é importante, a gente não tem o hábito de ler manual de absolutamente nada, né? Nosso corpo não vem com manual, mas aqui a gente tem essa possibilidade. Que aula, que bom. Eu estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Queria que você deixasse aí um recado final para todo mundo que está assistindo. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom poder alcançar as pessoas com informação. Acho que esse é o grande objetivo. E jamais negligenciem os sinais do corpo. Jamais negligenciem uma dor de cabeça que você acha que é normal. Vá ao médico, investigue, especificamente se algo for diferente. Respeite o corpo e cuide dele, que é o maior bem que nós temos. Perfeito. Dr. Guilherme Rodrigues do Prado, neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista. Ele está no Instagram como Neuromoji. Entra lá, segue. Tem informações lá sobre... Tem muitas informações. Então vamos seguir para a gente continuar aprendendo. Neuromoji. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Muito obrigado. Foi uma alegria te receber, viu? Muito obrigado. Uma ótima tarde. Obrigado, Bom igualmente. dezembro para você. Para todos.